E o Dr. Carlos falava e chamava atenção para o conhecimento que as pessoas precisam ter, não só pela palavra, mas que busque o conhecimento, e isso é uma coisa que eu sempre incentivo, mesmo no programa do rádio. O Dr. Carlos sabe que tem um programa de rádio há 8 anos, né? Hoje na Rádio Correia, AM 1200, todos os sábados, 10h30 às 11h30. É a Palavra Amiga no rádio. Aqui é a Palavra Amiga na TV, que é ao vivo às quartas-feiras, de 10h30 às 11h30, e que passa vários horários em reprise. Mas esse conhecimento que precisa ser estimulado, ampliado, para que as pessoas possam entender que alguém, às vezes, pega uma vida inteira e bota num livro e dá para você, com facilidade. Ter o conhecimento que aquela pessoa levou uma vida inteira para ter. Então, eu sempre gosto de indicar algum livro. Eu fiquei devendo a vocês a semana passada, quando falamos aqui de dependência química, de sugerir algum livro. E o livro que eu indicaria a vocês, que eu acho muito interessante a forma como ele aborda, que é do Isamitiba, que é Anjos Caídos, que é Juventude de Drogas. Inclusive, eu estava falando aqui com o Dr. Carlos sobre isso, e ele disse que ele trabalhou junto com o Isamitiba, que eles faziam um bom trabalho juntos. E eu queria pedir ao Dr. Carlos também, eu estava vendo que ele estava com alguns livros, Dr. Carlos, dá aqui uma dicasinha para a gente, porque a gente diz, conheço pela palavra, às vezes as pessoas nem escolher sabem porque não foram habituados, e quem não tem o hábito de leitura não sabe até, às vezes, escolher o livro que lhe traga alguma coisa que lhe favoreça a viver melhor. Perfeitamente, Cláudia. Você imagine que eu fui um leitor desde os tempos da minha faculdade de Medicina de Alagoas aqui, Maceió, que eu lia muitos os livros, já era atraído por essa parte do comportamento humano, das emoções, e lia tudo quanto era livros relacionados ao comportamento humano. E realmente são livros que são muito interessantes, alguns muito belos, bonitos, mas beleza não se põe à mesa. Não é lendo que você se modifica. Ninguém pode fazer uma autoanálise. Todos nós temos grande reverência ao Sigmund Freud, porque ele foi um indivíduo que analisou-se a si próprio e que ele publicou no livro Interpretação dos Sonhos muitos sonhos dele, mas que ele não ia até o âmago da questão para não revelar-se, porque a humanidade faz mau uso da confidência, né? Falar muito sobre si para as pessoas não é vantajoso. As pessoas vão usar, quando menos esperar, o que temos de pior. Mas não é fora de cogitação que os livros de ajuda, não tem alguns que são excepcionais e podem ajudar demasiado as pessoas a entrarem em contato com outra pessoa. Porque se costuma dizer na linguagem oriental que o aluno, o discípulo está pronto. Quando o discípulo está pronto, aí aparece o professor, ou o mestre, como diz a cultura oriental. Quando o indivíduo está motivado, ele procura alguém, e esse elo entre aquele que procura, que busca, e aquele que se dispõe a ajudar, fortalece para criar novas maneiras de ver a si próprio e ver o mundo. E aí, a dica do livro? Um livro extraordinário. Velho muito cedo e sábio muito tarde. Conselhos para viver com vitalidade, confiança e coragem. Quem é o autor? Dr. Gordon Livingstone, dos Estados Unidos. É um livrinho da editora Sextante. Muito interessante. Mas mais interessante seria se a cada capítulo você discutisse com o seu psicoterapeuta, com o seu analista, com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo, que poderão ajudá-lo muito mais. Doutor Carlos, eu não sei se seria pedir muito, que o senhor disse... eu gosto muito de comprar os livros, sabe? Não só pela orelha, mas também pelo índice, sabe? O que é que ele está falando ali, até ler dentro daqueles índices que eu... Entro no índice, aqueles capítulos, aquele que eu achei interessante, e a linguagem, da forma como ele aborda, para ver se realmente é aquilo que eu me identifico. Então, eu queria que o doutor Carlos dissesse aí, porque ele estava aqui me mostrando, eu achei interessantíssimo o que ele já falava de começo. É o seguinte, existe aqui um capítulo, que é o primeiro que ele abre. Se o mapa não condiz com o terreno, o mapa está errado. Isso é uma coisa muito séria.
as teorias não são absolutamente certas, absolutamente completas. Elas sempre tendem a fazerem modificações. Por aquelas pessoas que têm a coragem de dizer, se a teoria, o mapa, não preenche e não acerta e não resolve no terreno humano, o que está errado é a teoria, não é o terreno humano. Não é a pessoa que está errada, são as teorias que você usa. E é isso a fonte de progresso, a mudança progressiva. Então, esse texto aqui só essa já valia para comprar o livro. Perfeitamente. E a gente nem está fazendo propaganda, não é, de nenhum livro, apenas querendo ajudar vocês a, se não tem ainda esse hábito de leitura, se gostariam de ter maior conhecimento, para saber como lidar com as coisas da vida, que não são fáceis na maioria das vezes, é preciso que a gente busque os caminhos do conhecimento. Então, a leitura, pelo menos para mim, eu me identifico muito com o Dr. Carlos, porque eu acho que a grande diferença na minha vida profissional, de fazer um programa ao vivo, aliás, o telefone 3377-9097 está aqui, e qualquer pessoa pode entrar no ar. E estamos aqui com toda a simplicidade e humildade, tentando partilhar com vocês o nosso conhecimento, aquilo que a gente faz por amor. Não é? Cada vez que a gente aprende uma coisa nova, a gente tem a certeza que somos eternos aprendizes, senão não vale a pena, não tem mais nada que aprender na hora que a gente acha que não sabe, que já sabe tudo, e isso é muito ruim e muito forte. Na hora que temos a certeza que somos eternos aprendizes, a gente tem que estar buscando novos caminhos, novos horizontes. E discutir um livro, estudar, enriquece muito mais, não tenha dúvida disso. Então, fico pensando ainda que, mediante todas as coisas que o Dr. Carlos falou, essa história do autoconhecimento, da autoanálise, que as pessoas acham que são capazes de fazer e ninguém tem essa força maior de achar que pode se conhecer e mergulhar em seu inconsciente. E ser inconsciente é porque eu não suporto enxergar. Sozinho, talvez, ou você distorça essa realidade, porque é uma questão de interpretação, e até falamos sobre isso aqui em off, eu e o Dr. Carlos, não é? Porque a interpretação é um dos instrumentos que a gente tem para fazer as intervenções, não é? No nosso tratamento psicoterápico, e essas intervenções sempre têm a ver com a interpretação. Até eu disse a ele, como na Bíblia. Os padres sempre dizem, cuidado com o que vocês leem e como interpretam, porque a interpretação ela vem de projeções pessoais, daquilo que vocês projetam de seus sentimentos. Então, tende que a mesma leitura seja vista e dita pelas pessoas de forma diferente. Então, essa interpretação tem muito a ver com o seu conhecimento, com o que você é capaz de mergulhar internamente e ser capaz de desvendar dos mistérios da alma humana. Então, uma coisa que gosto muito na área analítica, e principalmente das obras de Freud, que pode ter vindo vários, mas com formas diferentes. Mas tem coisas encantadoras que ninguém conseguiu fazer igual, eu acho que nada é por acaso. Por exemplo, a teoria do princípio do prazer e da realidade, sabe? É uma coisa que eu acho tão forte para explicar tantas coisas que as pessoas não entendem. O que o senhor poderia dizer, claro, numa linguagem clara, porque a linguagem científica, às vezes, não é, confunde um pouco, sobre essa teoria? Olha, você acabou de dizer uma coisa fundamental, né, que são os 4 princípios básicos do funcionamento mental. Freud dizia que as pessoas buscam sempre a gratificação e fogem de todo modo daquilo que é frustrante, daquilo que causa dor, seja dor física, seja dor mental, que é angústia, temor, ansiedade. Então, esse é um princípio, né? O princípio do prazer e do desprazer. Nós nascemos e morremos com esse princípio. Buscamos sempre aquilo que nos alivia. É a busca da satisfação. Esse princípio nasce conosco e morremos com ele. Há um outro princípio que começa pelos 5, 7, 8 anos, que é o princípio da realidade. Aquilo que existe, e não os nossos sonhos, os nossos desejos. Por isso que crianças de 5, 3, 4 anos não podem viver em andares 3º, 4º, 5º, porque elas podem cair da janela, sobretudo se assistir o Super-Homem, porque a fantasia e a realidade na criança não está bem definida. O princípio da realidade começa
por volta aí dos 7, 6, 8 anos, que é a chamada até de a idade da razão, quando a razão vai chegando. Outro princípio muito interessante é o princípio da constância. Nós temos uma tendência universal de manter as tensões dentro de nós o mais baixo possível. Essa é uma busca que a gente vê no fim de semana, todos nós procuramos a companhia de amigos, atividades físicas, lazer, até um pouco de cerveja, um pouco de caipirosca, para reduzir a tensão. Isto também foi Freud, e é irreversível, é um conhecimento já estabelecido há muito. E assim por diante. São vários princípios que a Cláudia de vez em quando aqui levanta, mas o que eu queria deixar nesse momento que eu estou falando e alertar as pessoas é que nós não vivemos como pensamos. Nós vivemos como experienciamos a vida. Se somos saudáveis, experienciamos a vida de uma forma estável. Aí podemos pensar. Quando nós estamos experienciando a vida de uma forma anômala, com muita aflição, ou depressão, ou raiva, nós estamos dirigidos por essas emoções. O pensamento não comanda as emoções comandam o pensamento. Isto é extraordinário que se possa verificar isso. Não vivemos como pensamos, mas acabamos pensando como vivemos, mas como vivemos, como experienciamos a vida. Você pode observar que nós conhecemos através da percepção, né? Nós percebemos através da visão, do ouvido, do olfato, do gosto, do tato. São as portas de entrada do conhecimento para o nosso saber sobre nós e sobre o mundo. Mas existe outra percepção, a emocional. Você se aproxima de um amigo e você sabe se ele está triste ou se ele está alegre, ou ele está com seu humor natural. Porque nós captamos algo mais do que as imagens. Nós captamos no tom da voz que a pessoa está triste, que a pessoa está muito consternada com algum acontecimento doloroso. Então, é preciso se lembrar disso. Quando adoecemos emocionalmente, experienciamos a vida de uma forma distinta. Estamos angustiados e não sabemos por quê. Estamos tristes, depressivos, sem força, sem ânimo, e não sabemos por quê. Muitas vezes atribuímos a situações reais da vida, ganhar pouco, dificuldade de sobreviver, perdas. O governo que não paga e que cobra de nós muito, cobra de nós como se nós fôssemos na Suíça e devolve para nós como se nós morássemos em Moçambique. Veja aí a questão da saúde, da educação e da segurança, que eram as 3 mínimas coisas que uma nação pode dar a um cidadão. No Brasil fica em déficit. N lugar, para trás de tudo. Então, que as pessoas se lembrem de que a psicologia e a psiquiatria estão a serviço do ser humano. O oncologista é o indivíduo que trabalha com os tumores, mas não são somente os tumores malignos que nos assustam. Muitos outros tumores que não são malignos comprimem raízes nervosas e traz cegueira, se for no cérebro, e traz muitas complicações, e ele é um oncologista, o indivíduo que trabalha com os tumores. O que é o psiquiatra? O indivíduo que trabalha com as doenças, os distúrbios emocionais, utilizando os recursos da medicina e os recursos da psicologia. A diferença entre psicólogo e médico é que a psicóloga não medica, mas ela tem um amplo caminho de técnicas, de teorias, de modalidades de tratamento psicológico que nos ajuda muito. Recentemente, uma linha de trabalho, por exemplo, a terapia comportamental, terapia cognitiva comportamental, é um método muito eficaz nos distúrbios de pânico, de fobia e de transtornos obsessivo-compulsivos. A psicanálise não pode trazer nenhum benefício nessa área. No entanto, é comum eles não fazerem referência a isso, para não perderem prestígio. Lastimavelmente, dentro mesmo das classes curativas, existem crenças que perturbam o conhecimento. Existem crenças que perturbam a sabedoria. Mas é impossível o homem viver sem fé, conhecimento e sabedoria. E aí, doutor Carlos, a gente precisa aqui dar uma paradinha para que a gente possa